Capítulo 22. Não se preocupe, irmã sênior. Olha a segunda estela de pedra. É a pequena tartaruga, ele mostrou-se novamente. Ele está em primeiro lugar novamente. Quem é essa pequena tartaruga? Quem quer que seja tomou 2 dos primeiros lugares. Agora a irmã sênior ou não tem 8 primeiros lugares, ela só tem 7. Os discípulos da seita exterior estavam em um completo alvoroço, inúmeros gritos de alarme podiam ser ouvidos ecoando. No entanto, havia uma voz na multidão, uma menina, que estava gritando excitadamente. Vai, pequena tartaruga, vai. Essa jovem mulher não era outra senão Ou Xiaomei. Graças ao estímulo anterior de Bai Xiaoxun, ela agora era uma grande fã da pequena tartaruga. Agora que de repente viu a pequena tartaruga tomar 2 primeiros lugares, seu senso de adoração aumentou rapidamente. Na verdade, a pequena tartaruga tinha ultrapassado o lugar de Zhou Xinqi em seu coração. O som da comoção avançou em ondas, até que todos estavam gritando. Apesar de tudo, a pequena tartaruga era realmente muito famosa, e agora tinha provado outra vez por suas ações que quem quer que representasse era qualificado o suficiente para desafiar Zhou Xinqi. Na verdade, havia até mesmo algumas pessoas que estavam começando a antecipar a cena da pequena tartaruga superando Zhou Xinqi em todas as 10 estelas de pedra. Bai Xiaoxun estava na multidão, ainda um pouco deprimido, mas também secretamente sentindo-se satisfeito consigo mesmo. Ele estava apenas um pouco arrependido porque ninguém sabia quem ele era. HMPH. Um dia desses, vou revelar que sou o Senhor Tartaruga diante de uma multidão ainda maior. Prometeu a si mesmo. Apesar de seu juramento, ele não estava pronto para desistir ainda. Ele começou a participar de todos os gritos. Ocasionalmente, uma voz penetrante soava, atraindo a multidão para mais agitação. Céus! Quem poderia ser? Eu amo esse cara. O ídolo das massas. Senhor Tartaruga é invencível. Graças aos gritos penetrantes de Bai Xiaoxun, as discussões dos discípulos da seita exterior ficaram ainda mais febris. No entanto, foi nesse instante que um som frio soou e uma figura saltou da multidão para ficar em cima de uma das cabanas de madeira. Era um jovem com uma expressão fria e sombria no rosto. Sua voz gelada soou através da multidão enquanto ele dizia, é melhor eu não descobrir quem é essa maldita pequena tartaruga. Porque se eu descobrir, ele vai se arrepender de ter roubado o centro das atenções da irmã sênior Zhou. O mesmo comigo. A pequena tartaruga provavelmente está se escondendo na multidão agora. Eu vou encontrá-lo. A segunda voz pertencia a de outro jovem, que também voou até o telhado da cabana de madeira e olhou em volta friamente para a multidão. Aparentemente ele estava de olho em Bai Xiaoxun, não porque pensasse que ele era a pequena tartaruga, mas porque os gritos de Bai Xiaoxun antes tinham sido bastante altos, e irritou o jovem. Logo, mais pessoas começaram a dizer coisas semelhantes, 7 ou 8 delas. Além disso, quando eles liberaram o poder incrível de suas bases de cultivo, era óbvio que o mais forte entre eles estava no 7º nível de condensação de Qi. Essas pessoas eram, obviamente, fãs de Zhou Xinqi. Sua aparição na cena fez com que a multidão se calasse e imediatamente parasse de discutir o assunto. No entanto, interiormente, a maioria das pessoas estava irritada com o que estava acontecendo, e detestou aqueles jovens mais do que nunca. Embora todos gostassem de Zhou Xinqi, ela era apenas uma única pessoa. Os discípulos presentes não eram estúpidos, e realmente admiravam alguém que poderia desafiar Zhou Xinqi baseando-se no mérito individual. Quando Bai Xiaoxun se viu como centro da atenção do jovem, ele não se sentiu muito confiante. No entanto, depois de considerar que havia tantos espectadores que o jovem não se atreveu a ofender, Bai Xiaoxun olhou para trás com um olhar que dizia, se você se atrever a fazer algo contra mim, eu vou lutar até a morte. Neste momento do impasse, um raio de luz atravessou o ar em direção ao pavilhão dos 10.000 medicamentos, dentro do qual uma graciosa figura podia ser vista. Não era outra senão Zhou Xinqi. É a irmã sênior Zhou. A irmã Zhou está vindo. O impasse terminou. Assim que os discípulos do seita externa viram Zhou Xinqi, seus sorrisos estouraram em seus rostos. Os 7 ou 8 jovens que eram seus fãs rapidamente retraíram suas bases de cultivo. Olhando completamente confiante e à vontade, eles apertaram as mãos para Zhou Xinqi. Zhou Xinqi tinha vindo porque primeiro, ela já tinha ouvido falar sobre a mudança na lista de classificação na segunda estela de pedra, e segundo, ela tinha outro assunto para tratar. Depois de olhar ao redor, ela facilmente adivinhou o que tinha dado início ao impasse. Ela olhou para os 8 fãs, seus olhos piscavam com desagrado e até mesmo nojo. Os assuntos de Zhou Xinqi não atingiram o nível em que outros precisam interferir, disse ela friamente. Além disso, se um novo discípulo escolhido aparecer no pico da nuvem perfumada, isso é algo afortunado para a seita como um todo. Se vocês deixarem que algo como isso aconteça novamente, então não culpe a sua irmã Júnior por ter perdido a paciência. A voz dela entoou com a nitidez de um corte de uma espada, os 8 fãs pareciam zangados. No entanto, eles não ousaram dizer uma palavra. Zhou Xinqi olhou para a pequena tartaruga na segunda estela de pedra, seu coração se encheu de um obstinado espírito. Ela olhou para a multidão e disse com uma voz fria e arrogante, seja quem for o irmão Júnior que tenha me superado nas estelas de pedra do primeiro e segundo volumes da Plantas e Vegetação, se você ainda estiver na multidão e não sente vontade de mostrar seu verdadeiro rosto, então que assim seja. Faça como quiser. Os discípulos da seita arregalaram os olhos em resposta. Para a maioria deles, Zhou Xinqi era a verdadeira escolhida do pico da nuvem perfumada. Bai Xiaoxun estava lá na multidão, meditando que Zhou Xinqi definitivamente merecia ser a escolhida. Suas palavras tinham sido maravilhosamente faladas. Ele olhou para cima por um momento de pensamento. Ele podia claramente ouvir orgulho em suas palavras, o que o fez suspirar, ainda mais, não era que ele não queria se revelar. Não, era a intenção de matar que brilhava nos olhos de seus fãs. A expressão de Zhou Xinqi era calma enquanto se dirigia friamente à multidão como um todo. Senhoras e senhores, vim aqui por outro motivo hoje, e espero poder contar com o apoio de cada um de vocês. Suas palavras instantaneamente animaram todo mundo, e todos esperaram respeitosamente para ver o que ela tinha a dizer em seguida. A tranquilidade do pico da nuvem perfumada foi perturbada ultimamente.
Meu mestre, Li Qingou, teve bastantes galinhas da cauda espiritual desaparecidas. Ele atualmente está fora da seita, e provavelmente não se importa muito com o assunto. No entanto, como sua aprendiz, eu tenho a responsabilidade de fazer algo sobre isso. Espero sinceramente que todos os meus companheiros discípulos trabalhem duro para pegar esse ladrão de galinha. Se alguém conseguir prendê-lo, eu pessoalmente recompensarei essa pessoa com um precioso pingente de jade. Mesmo enquanto ela falava, Zhou Xinqi tirou um pingente de jade verde de dentro de sua túnica. Ele soltou um suave brilho, o que deixou óbvio que era um item extraordinário. Este é um item que eu encontrei há alguns anos atrás, que contém potente poder defensivo. Enquanto sua voz ecoava, os numerosos discípulos da seita externa olhavam para o pingente de jade, expressões de excitação podiam ser vistas em muitos rostos. Alguns até começaram a proferir várias promessas. Não se preocupe, irmã Zhou. Aquele ladrão de galinhas não terá um lugar para se esconder. Como ele se atreveu a roubar as galinhas do Senhor do Pico? Este ladrão de galinha é ousado ao extremo. Logo quase todos na multidão gritaram garantias de que eles iriam ajudar, especialmente os fãs de Zhou Xinqi, cujos olhos queimavam apaixonadamente enquanto gritavam mais alto do que todos os outros. Bai Xiaoxun estava no meio da multidão, um tanto atordoado. Os discípulos começaram a se mexer num frenesi, e ele sentiu como se um vento frio soprasse por sua espinha. No entanto, ele ainda não estava disposto a desistir. Mesmo pensando sobre a fome causada por cultivar a técnica da imortalidade fazia sua testa ficar cheia de suor. Sua mente correu enquanto tentava pensar em ideias. Um momento depois, seus olhos se iluminaram. De repente, ele bateu no peito e projetou sua voz através da multidão. Irmã Senior Zhou, eu, Bai Xiaoxun, definitivamente cumprirei esta missão, mesmo que eu tenha que escalar uma montanha de lâminas ou nadar até o fundo de uma cuba de óleo fervente. Vou apanhar este ladrão de galinha. Sua voz penetrante não poderia ser perdida, e enquanto ele falava, ele abriu o caminho para frente para ficar na frente da multidão. O modo como ele forçou a entrada fez com que muitos olhos caíssem sobre ele, assim como a maneira como ele bateu alto em seu próprio peito. Mesmo os fãs de Zhou Xinqi sentiram-se um pouco oprimidos, e Zhou Xinqi não pôde deixar de olhar para ele. Vendo quanto seus companheiros e discípulos a apoiaram fez com que um sorriso aparecesse no rosto de Zhou Xinqi. Ela sentiu levemente, e estava se virando para sair quando de repente, a voz penetrante de Bai Xiaoxun mais uma vez soou sobre a multidão. Irmã Senior Zhou, tenho uma sugestão. Por que não formamos uma força-tarefa de ladrão de galinha? Se trabalharmos juntos, será muito mais fácil pegar esse vil traidor e proteger as galinhas de cauda espiritual do Senhor do Pico. O tom justo da voz de Bai Xiaoxun fez parecer que ele estava disposto a não poupar esforços para cumprir a missão estabelecida pela irmã Senior Zhou. Zhou Xinqi olhou em choque. Quanto ao resto da multidão, muitos pensaram que era uma boa ideia e começaram a expressar sua aprovação. Boa ideia, alguém disse. No entanto, o cultivo ainda é nossa principal prioridade, então a questão deve ser voluntária. Zhou Xinqi olhou para Bai Xiaoxun mais uma vez. Na sua opinião, este irmão júnior não era apenas justo e puro, ele parecia naturalmente encantador. Além disso, ele parecia ser devotamente dedicado a ela, o que lhe deu uma impressão muito favorável. Assentindo com a cabeça, ela sorriu. Desde que a ideia foi apresentada por este zeloso irmão júnior, sugiro que ele forme a força-tarefa do ladrão de galinhas. Pegue essas 10 faixas de seda para usar como símbolos de identificação para os membros da força-tarefa. Com isso, ela pegou 10 bandas de seda azul de dentro de sua bolsa de armazenamento. Com a onda de uma mão, ela os enviou voando em direção a Bai Xiaoxun, onde eles pousaram em sua mão. Não se preocupe, irmã Sênior, eu cuidarei de tudo. Ele ficou ali com faixas de seda na mão, parecendo mais orgulhoso do que nunca. Na verdade, parecia que faria qualquer um que viesse roubar as galinhas do Senhor do Pico a se render, e estaria disposto a sacrificar sua vida pela causa. Os olhos de Zhou Xinqi brilharam com admiração, ela não pôde deixar de pensar que havia muito poucos irmãos juniores como aquele na seita. Dando uma última olhada na encantadora aparência de Bai Xiaoxun, ela se virou e saiu. Os fãs de Zhou Xinqi não estavam muito felizes em ver ela e Bai Xiaoxun em bons termos. Além disso, eles também lamentaram não conseguirem ganhar pontos para eles mesmos com esta bajulação. Depois que Zhou Xinqi saiu, os discípulos da fazenda de aves espirituais também foram embora, agradecendo a multidão profusamente no processo. Eles expressaram seu agradecimento especialmente a Bai Xiaoxun, que estava ali de pé, o peito inchado enquanto ele amaldiçoava o ladrão de galinha. Em seguida, ele organizou a força-tarefa do ladrão de frango, enchendo-a com outros discípulos cujas bases de cultivo não excederiam a sua. Finalmente, Bai Xiaoxun se afastou, enxugando o suor de sua testa. Suspirando, ele pensou. Essa passou perto. Eu quase perdi o acesso à minha fonte de alimento. É uma coisa boa que você seja tão esperto e inteligente, Bai Xiaoxun. Tendo chegado a esse ponto em sua linha de pensamento, Bai Xiaoxun se sentiu muito satisfeito consigo mesmo. Balbuciando uma melodia, dirigiu-se mais uma vez na direção do seu pátio. De volta ao pátio, o bambu espiritual do inverno, no campo espiritual, estava assustadoramente alto. Tinha agora 3 metros de altura, estava mais grosso do que sua panturrilha, e chocava na aparência. Naquela noite, quando nuvens escuras encheram o céu e tudo ficou escuro, Bai Xiaoxun ficou ali sentado, com os olhos bem abertos, lambendo os lábios. A noite está escura, e eu estou sentindo fome novamente. Continua no próximo capítulo.